Olá, equipe de Cálculo 3. Nessa videoaula vamos continuar a nossa revisão. Vamos falar de independência linear, autovalores, autovetores. Vamos nessa? Um conjunto de k vetores x1, x2, txk é dito linearmente dependente se existe um conjunto de números c1, c2 até ck, nem todos nulos, tais que c1x1 mais c2x2 mais ckxk é igual ao vetor nulo. Esse zero aqui no final é o vetor nulo, beleza? Por outro lado, se o único conjunto C1, C2, CK para o qual essa equação é satisfeita é os valores C1 igual a C2 igual a CK igual a zero, então os vetores x1, os k vetores, são ditos linearmente independentes. Se a gente tem n vetores, cada um deles com n componentes, então essa equação 17 pode ser escrita de forma matricial, em que essa matriz x aqui é uma matriz quadrada de ordem n, multiplicado pelo vetor de constantes, de números, igual ao vetor nulo. Bom, os n vetores vão ser Li se somente se o determinante dessa matriz x aqui for diferente de zero. Eu vou explicar um pouco mais como montar essa matriz x e esse vetor c e vetor nulo no próximo exercício. Mas na prática, essa matriz x aqui ela é obtida colocando os vetores n vetores em coluna. Bom, determine então se os vetores x1, x2 e x3 são linearmente independentes ou linearmente dependentes. Se forem LD, encontre uma relação linear entre eles. Ou seja, aqui está pedindo para encontrar as constantes C1, C2 e C3, não todas nulas, que satisfaz a relação C1x1 mais C2x2 mais C3x3 igual ao vetor nulo. Bom, para verificarmos então se esses três vetores são linearmente independentes, a gente tem que escrever então C1 sejam C1, C2, C3 reais, ou aqui eu estou pegando reais porque todos os vetores são reais, mas pode ser complexo também, tá joia? Tais, que se a gente pegar C1, x1 mais C2, x2 mais C3, x3 seja igual ao vetor nulo. Bom, o que a gente vai ter aqui agora é o seguinte, olha, C1, x1, ou seja, vamos ter aqui coluna, C1, 2C1 menos C1 mais C2x2, ou seja, 2C2, C2, 3C2 mais C3x3, ou seja, menos 4C3, C3 menos 11, C3 igual ao vetor nulo, nesse caso, vetor 0, 0, 0. Bom, acontece que quando a gente reescreve assim, o que a gente tem é o seguinte sistema, olhem só. Vamos ter aqui, olha. C1 mais 2C2 menos 4C3 igual a 0. Depois, 2C1 mais C2 mais C3 também igual a 0, pela essa igualdade vetorial. E menos C1 mais 3C2 menos 11C3 igual a 0. Esse sistema linear pode ser escrito matricialmente da seguinte maneira, olha. A matriz reduzida, que é a matriz 1, 2, menos 1, 2, 1,
3, menos 4, 1, menos 11. Que multiplica, né, a matriz, os termos a ser determinado, né, a matriz de coeficientes, ou seja, C1, C2, C3, igual a matriz nula aqui, olha, 0, 0, 0. Essa aqui, então, é a matriz X, né, mencionada anteriormente. E o determinante dessa matriz é dado por... Vou fazer aqui rapidinho, mas vocês podem conferir, tá joia? Menos 11, menos 2, menos 24, menos 4, menos 3, mais 44. E a gente tem que 3 com 4 é 7, 7 com 24, 31, 31 com 2, 33 com 11, menos 44, ou seja, determinante vale 0. Uma vez que esse determinante vale 0, a gente tem então que os vetores x1, x2 e x3, né, eles são linearmente dependentes, LD. Mas o exercício pediu para a gente que, caso eles fossem linearmente dependentes, ele quer que escrevam, né, os três, né, um como combinação linear dos demais. Para isso, a gente tem que resolver esse sistema linear aqui, olha. E a gente vai utilizar então agora a matriz ampliada para isso, que é 1, 2, menos 4, 0, depois 2, 1, 1, menos 1, 3, menos 11, sempre 0, 0. Embora eu tenha escrito aqui por linha, se você escrever por coluna, esse aqui é o vetor x1, né? Esse aqui é o vetor x2 e esse aqui é o vetor x3. Vamos então agora escalonar essa matriz, né? Vou levantar aqui um pouco novamente. E a gente tem o seguinte, olha, vou usar aqui com pivô e a gente tem que L2 recebe L2 menos 2 vezes L1 e L3 recebe L3 mais L1. E vamos ter então o seguinte, olha, 1, 2, menos 4, 0, 0, menos 3, 1, mais 8, 9, 0, depois soma dá 0, aqui dá 5, aqui dá menos 15, 0. Agora, eu vou simplesmente dividir a linha 2 vou multiplicar por menos 3, né? Vou dividir ela por menos 3, vou até escrever isso aqui melhor. L2 recebe L2 dividido por menos 3 e vou dividir essa por 5. L3 recebe L3 dividido por 5. Dividir por 5 é o mesmo que multiplicar por 1/5, tá joia? Então a gente pode fazer essas operações normalmente. E vamos ter 1, 2, menos 4, 0, 0, 1, menos 3, 0, depois 0, 1, menos 3, 0. Bom, aqui a gente já vê que tem duas linhas iguais, né? Então, uma delas pode ser retirada. E o que a gente vai ter aqui agora é o seguinte, olha. Vamos ter que C1 mais 2C2 menos 4C3 tem que ser igual a 0, né? E que C2 menos 3C3 também tem que ser igual a 0. Basta escolher então o valor para C3 e fazer aqui substituições, né, recursivas. Bom, se eu pego, é claro que esse valor tem que ser diferente de 0, né, porque senão a gente vai ter a combinação trivial, né? Então, olha só, se a gente pega, por exemplo, C3 igual
a 1, então C2 vale 3, perfeito? E C1 vai ser igual a 4C3, ou seja, 4 menos 2C2, ou seja, 4 menos 6, e vamos ter então que C1 vale menos 2. Bom, ou seja, a gente tem que menos 2, x1 mais 3, x2 mais x3 é igual ao vetor nulo. Como o exercício está pedindo um como combinação linear dos demais, eu posso escolher qualquer um deles aqui para zerar, né? O que a gente tem então é que o x3 ele é igual a 2x1 menos 3x2. De fato, olha, se eu pego o dobro desse menos 3 vezes esse, olha só, 2 vezes 1, 2, menos 6, menos 4. 4 menos 3 vai dar 1. E, consequentemente, o outro, olha, menos 2 com menos 9 dá menos 11. Só reescrever aqui, menos 3x2. E a gente acabou de reescrever, então, o que o exercício pediu. Um vetor como combinação linear dos demais. Só conferir aqui o enunciado, ver se era somente isso que estava sendo pedido, né? Encontre uma relação linear entre eles. Encontramos, né? Valores para C1, C2, C3 não nulos satisfazem aquela relação. Observe que C1, C2 e C3 não são únicos, pessoal. Aqui eu fixei C3 igual a 1. Se eu fixo C3 igual a 2, vou achar valores diferentes para C2 e para C1. Então, na verdade, se existe uma combinação não nula, a gente vai ter que existem infinitas. Bom, continuando então, os vetores x1 de t, x2 de t, xk de t são ditos linearmente dependentes em um intervalo de α até β se existir um conjunto de constantes C1, C2 até Ck, não todas nulas, tais que a combinação linear desses vetores igual a zero para todo t no intervalo. Caso contrário, né, os vetores, né, x1 de t são ditos linearmente independentes. Observe que agora aqui a gente tem uma função vetorial, correto? A gente está pegando vetores aqui em função de t. Se então as funções vetoriais x1, x2 até xk forem LD em um intervalo, então eles serão LD em todos os pontos do intervalo. O mesmo vale que, se x1, x2, ou seja, se as funções vetoriais forem linearmente independentes em um intervalo, elas podem ou não ser linearmente independentes em cada ponto. Então, funções vetoriais LD em um intervalo significa que elas são LD em todos os pontos desse intervalo. Se elas são LI, não quer dizer que elas sejam LI, né, em todos os pontos. Bom, se eu tenho que A é uma matriz quadrada, um número lambda é chamado alto valor de A se existe um vetor não nulo x, tal que A vezes x é igual a lambda x. Por outro lado, além disso, né, um vetor não nulo que satisfaz essa relação é chamado de alto vetor de A associado a lambda. Observem que o alto valor pode ser zero, embora um alto vetor nunca vai ser nulo. Para ser alto vetor, tem que ser um vetor não nulo. Essa equação 25 tem soluções não nulas, né? Se somente se o determinante de A menos lambda I for igual a zero. De fato, olha, se a gente pega aqui essa equação e reescreve ela pode ser escrita como AX menos lambda x igual ao vetor nulo. Se eu coloco o x aqui em evidência, a gente tem que A menos lambda, que multiplica x, igual
ao vetor novo. Ou seja, aqui a gente tem um sistema, né, linear homogêneo. E um sistema linear homogêneo só vai ter solução diferente da trivial se esse determinante aqui for igual a zero. Então, esse é o caminho que a gente faz para encontrar os autovalores e os autovetores de uma dada matriz. Vamos resolver, então, esse exercício. Olha. Encontre os autovalores e autovetores da matriz A igual a 3, menos 1, 4, menos 2. Então, a gente tem que calcular então, o seguinte determinante igual a zero. Olha. Det, né, de A menos lambda I tem que ser igual a zero. Só escrevendo aqui no canto que lambda I nesse caso é igual a lambda que multiplica 1, 0, 0, 1, que é a matriz de identidade de ordem 2. Então, a gente tem que calcular o seguinte determinante. 3 menos lambda depois menos 1, embaixo 4 e menos 2 menos lambda. Ou seja, de cada elemento da diagonal principal de A, eu vou tirar lambda. E tem que igualar esse determinante a zero. Quando a gente calcula esse determinante da matriz quadrada de ordem 2 é fácil, né? Esse vezes esse, diagonal principal menos diagonal secundária. E a gente vai ter menos 6 menos 3 lambda mais 2 lambda, estou fazendo distributivo já de uma vez, mais lambda ao quadrado mais 4 igual a zero. E a gente vai ter a seguinte equação de segundo grau. Lambda ao quadrado menos 3 com mais 2 menos lambda menos 6 com mais 4, ou seja, menos 2 igual a zero. Temos aqui, então, uma equação do segundo grau. Resolvendo ela, né, o discriminante vale b ao quadrado menos 4ac, ou seja, 1 mais 8, que dá 9. E as raízes dela serão lambda igual a menos b, ou seja, 1 mais ou menos 3 sobre 2a, que é 2 vezes 1. Logo, os autovalores são autovalores. Lambda 1 igual a 1 mais 3 sobre 2, ou seja, 2. E o outro autovalor é 1 menos 3, ou seja, menos 2, menos 1. Temos então aqui agora dois autovalores. Agora está pedindo para a gente encontrar os autovetores. Vou encontrar primeiro os autovetores associados ao primeiro autovalor, ou seja, vamos pegar aqui então o cálculo dos autovetores, né? Para lambda 1 igual a 2. A gente tem então que encontrar a solução do seguinte sistema. Olha, vou até encontrar já a forma matricial já, né? 3 com menos 2, que dá 1, menos 1, 4 com menos 4, 0, 0. Observem, pessoal, que nitidamente uma linha é múltiplo da outra. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é apenas o quê? Os autovetores satisfazem a seguinte condição. Olha, se o nosso autovetor tem a seguinte cara, x igual a 1, x1, x2, o que a gente vai ter aqui? x1 menos x2 é igual a 0 e 4x1 menos 4x2 é igual a 0. Observem que são equivalentes, então essa aqui é essa, né? Eu posso eliminar. Basicamente eu tenho o quê? x1 igual a x2. Basta igualar as duas coordenadas. Logo, os autovetores associados a lambda 1 são autovetores do tipo... vou escrever aqui na forma mais bacaninha. Posso chamar aqui x2 de alfa, só para ficar bonitinho, né? Alfa aqui, então nosso vetor é do tipo que x2 e x1 valem alfa,
alfa, alfa, onde o alfa nosso pertence aos reais. Para qualquer valor de alfa aqui é a solução desse sisteminha. E, portanto, né, os autovetores, né, associados a lambda 1 igual a 2 são autovetores do tipo alfa, que multiplica 1 e 1, né, com alfa pertencentes aos reais não nulos. Por que eu chamei a atenção aqui para os reais não nulos? Porque todo autovetor é um vetor não nulo. Então, esse alfa aqui, né, o x1 e o x2, né, pode ser qualquer valor, exceto 0. Vou fazer agora a mesma linha para o segundo autovalor. Então, para lambda 1 igual a menos 1, a gente vai ter, então, que o autovetor vai ter a cara, né? Por exemplo, um x1, x2, a gente vai chegar, né, na seguinte matriz. Se eu subir aqui um pouco, né, vai ficar 3 menos lambda, ou seja, 3 mais 1 nesse caso dá 4, 4 menos 1. Vamos lá. 4 menos 1, 0. Subindo lá de novo, né? Opa. Eita, deu um probleminha aqui. Voltando aqui, né? Agora, o que a gente tem agora, o menos 1, ou seja, 4. Com 2 com menos 1 vai dar 4 menos 1 de novo. Então, olha só. 4 menos 1, 0. Bom, novamente temos duas linhas, né, iguais. Poderia ser um múltiplo da outra, a gente pode eliminar. O que a gente tem então é que 4x1 menos x2 é igual a 0. Ou seja, x2 tem que ser igual a 4x1. Se eu chamo x1 de alfa, ou de beta, no caso, para ficar diferente, tanto faz, implica que o x2 vai ser igual a 4 alfa. Logo, né, lembrando que esse alfa aqui é qualquer valor real não nulo, onde o alfa nosso pertence aos reais não nulos. Logo, então, né, a gente tem que os autovetores associados a lambda 1 igual a menos 1 são alfa, que multiplica 1, depois aqui fica 4, né? Alfa, ou seja, 4. Onde o nosso alfa é qualquer real não nulo. Então, encontramos os autovalores, que são lambda 1 e lambda 2, e os respectivos autovetores associados a eles.